Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre o golpe do Boa Noite Cinderela. Bom, esse golpe ele existe há vários anos já, assim, no mercado, né, podemos dizer, e ele atinge principalmente as baladas, não necessariamente só isso, mas também as baladas, e a gente começou a observar que ultimamente, antes da pandemia, ele estava atingindo bastante pessoas que se conheciam através de sites de relacionamento, aplicativos assim. Na verdade, ele é um golpe assim muito, diria até como tantos outros, cruel, né? Porque ele é um golpe assim extremamente silencioso, é um golpe assim muito assim perigoso, tá? Ele pode até causar a morte, tá? A gente tem relatos de pessoas no escritório que sofreram esse tipo de golpe e ficaram depois em hospitais, até na UTI por alguns dias. Na verdade, o golpe ele é tecnicamente simples, né? A pessoa, né, esse estranho, coloca um comprimido, um pó, um agente químico, né, na bebida e você toma, você não vai sentir o sabor nenhum, tá? Não tem diferença de paladar, não tem nada, e você toma, e esse farmacológico aí, ele é extremamente pesado, diria, né? Tem alguns, a gente ouve no mercado que eles usam alguns anestésicos, né? Então são algumas coisas assim, bem pesadas, remédio proibido. E a pessoa passa a ter, ela fica praticamente atordoada, né? Então a gente tem relato principalmente de amnésia, isso daí talvez a parte da medicina pode entender melhor qual é o farmacológico que eles utilizam, né? Mas o que a gente sabe é que essas pessoas já tomam esse tipo de bebida, o efeito dessa droga é de que ela, no primeiro momento, ela consegue falar com esse falsário, né? Então, eles de alguma forma ludibriam essas pessoas, e essas pessoas voluntariamente, por incrível que pareça, né, fornecem o seu cartão de banco, sua senha. A gente tem relatos até que muitas vezes o falsário, assim, quando às vezes é um casal, está relacionado com alguma coisa de relacionamento, assim, entram até no apartamento, em flat, em outras situações assim bem extremas, com uma muita normalidade, né? Essa pessoa, a vítima desse golpe, pelo menos no momento inicial, ela não tem nenhum sintoma físico que alguma pessoa vai perceber que ela está sendo vítima, né, desse golpe. E a realidade que é, a partir do momento que ela passou essa senha, passou documentos, passou aplicativos, tudo para os falsários chegam e fazem uma devassa na vida financeira dessas pessoas, né? Então ele é um golpe assim, um pouco complexo na parte jurídica, porque ainda que tenha algumas decisões judiciais que os bancos são condenados a ressarcir, a gente tem que ter refinar bem esse tipo de processo, muitas vezes com boletim de ocorrência, em algumas vezes com até laudo toxicológico a gente precisa. E fundamental comprovar que aquelas transações, que elas são realizadas assim, várias transações num curto espaço de tempo, em valores elevadíssimos, e é preciso a gente demonstrar num processo que todas essas transações destoam do padrão de consumo da pessoa. E daí vai ficar a cargo do judiciário decidir qual é a culpa do banco, né? A gente entende que os bancos hoje em dia, esse mecanismo de segurança, que a gente vive numa era 100% tecnológica, eles precisavam ser um pouco mais refinados, né? Então, assim, essa pessoa tem uma movimentação atípica no cartão de crédito, na conta corrente, tudo, os bancos têm mecanismos de monitoramento que deveriam bloquear essas transações até ter uma conferência, né? Então é justamente isso que a gente chega e pede judicialmente, falando que existiu uma negligência do banco em algumas situações de transações. Porém, é um caso assim que depende de prova, tá? Por incrível que pareça, a gente fala que apesar de ser uma relação de consumo, respeitando opiniões contrárias, eu entendo que nesse caso é ônus da prova da vítima até levar para o judiciário
várias informações, várias provas que aquela transação é totalmente atípica. É um processo que não é rápido, tá? Processo moroso. Se quem ganhar ou quem perder em primeira instância, a gente considera assim que vai recorrer dessa decisão. Mas quando a pessoa pede o ressarcimento, o banco nega, realmente, por intermédio do judiciário, é a única possibilidade que a pessoa vai ter de tentar ser ressarcida, tá? Em alguns casos, ainda se ela tiver um seguro do cartão de crédito, alguma outra situação, pode-se ventilar uma situação aí de uso do seguro em razão de alguma coação, tá? Porque a gente tem relatos de pessoas que acabam sendo, talvez, a gente nunca sabe, porque elas não conseguem também informar, elas têm uma amnésia total. Então a gente tem pessoas que, assim, fisicamente fica evidente que elas foram agredidas, né? Então a gente parte de um princípio que existiu uma coação, alguma outra tentativa que conseguiu concretizar esse tipo de golpe. Mas é um golpe assim extremamente silencioso. E por ser silencioso, pode afetar qualquer um, principalmente em baladas, então não tem muito o que se fazer. É o que os delegados de polícia falam, o que a gente vê na mídia, é tomar muito cuidado desses lugares, não aceitar bebida de estranho. É aquilo que a gente ouve a nossa mãe falando desde pequenino, não aceita bala de estranho, não bebida de estranho. Esse tipo de golpe, isso daí é a melhor proteção, mas mesmo assim qualquer um está sujeito. E eventualmente numa fatalidade essa pessoa vai precisar procurar um profissional que tenha assim uma maior habilidade para lidar com esse tipo de caso, ou aceitar o prejuízo, tá? Então tome muito cuidado, porque é um golpe assim que ele nunca sai de moda, tá? Ele existe há anos e imagino que há anos ele vai permanecer no mercado, causando prejuízo gravíssimo em várias pessoas. Então, muito cuidado, os golpes e as fraudes são cada vez mais frequentes e precisamos ter muita atenção, tá bom? Se você gostou, se inscreva no canal, inscreva seu comentário, suas dúvidas aí embaixo, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.